Queridos, podemos nos assentar em nome de Jesus. Quero que você abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Verso 1 até o 15. A primeira multiplicação dos pães. Preste atenção nos detalhes, porque os detalhes, cada detalhe desse texto, ele tem uma importância. Cada detalhe desse texto nos fala algo. E nós queremos ler. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa, que é também agora a nossa Páscoa. A Páscoa no qual o cordeiro foi sacrificado de uma vez por todas. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Quantos seriam? Aí nós vamos ver. Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Aí eles tomavam os homens por uma referência. Então, tinham as crianças, tinham as mulheres, tinham os jovens. Então, você pode imaginar que era uma multidão de mais ou menos 10.000 pessoas. Era uma pequena cidade. Não sei, Capão do Leão, quantas pessoas tem? Capão do Leão tem 10.000 pessoas. Será em Capão do Leão? Menos. 10.000 pessoas, gente. É o estádio do Bento Freitas inteiro. Dá de comer para toda essa gente aí. Louco de fome. Imagina. Depois de um dia. Se depois de um jogo já estão com fome, imagina de um dia inteiro de caminhada. Mas não estavam lá só olhando. Estavam caminhando para ir até onde Jesus estava. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes. E vocês devem estar se perguntando: meu Deus do céu, como é que é carregar peixe no olho do sol? Peixe salgado. Salgava o peixe para que pudesse levar como lanchinho. Então, Jesus tomou os pães, agradeceu, fez o mesmo com os peixes e todos comeram à vontade. Não era assim, ó. Toma isso aí, toma esse pedacinho aí e te contenta. Não, a Bíblia diz que comeram à vontade. Tem mais? Tem. Quer mais um pedaço? Toma. Era assim, maravilha. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram. Quanto diz aí? Quanto encheram? 12 cestos. Quantas pessoas eram, gente, que diz o texto? 5.000, que representam 10.000. Muito bem. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haverá de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Amém?
Essa é a palavra de Deus. E que palavra! Que palavra nós temos aqui. E eu gostaria de começar essa palavra com o verso 9, que diz assim, ó: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Presta atenção, tem muitos personagens, mas o que nós queremos focar, o personagem é o rapaz. 5 pães e 2 peixes. Tem um rapazinho. Aí você começa a pensar, era a única coisa que tinha, porque Jesus disse assim, bom, vê aí se tem comida. Pelo menos fizeram a revista. Saíram a perguntar aí, o que tem, o que tem, o que tem? E aí então um rapaz saiu com 5 pães, que era o seu lanchinho. De toda aquela multidão, aquele menino era o precavido, era o que tinha pensado. E é bem estranho quando a gente olha esse texto, porque geralmente guri, que diz aqui que é um rapaz, é um jovem, e homem, um rapaz, um homem, você tem 2 elementos aí que complicam a pessoa ser precavida. Porque primeiro o guri, sai a gurizada, né? Você sabe, quando sai o seu filho jovem, você tem que dizer para ele, leva o casaco. Cuidado, tapa a garganta. Cuida a cabeça no sol. E mesmo assim, quando a gente fala, igual eles fazem. Não faz o que a gente falou para eles fazerem. E aí depois, estou com dor de garganta. Não se preveniu. Mas esse menino era precavido. Só que tem outra coisa, ele era homem também. Isso aí já é outro agravante. Porque uma menina pode ser, mas um rapazinho, um homem, gênero masculino, não pensa nos detalhes. Ainda mais se não estava com a namorada aqui, parece que não estava com a namorada aqui. Então, ele trouxe só o lanchinho para ele. Estranho que ele tenha feito isso. Quer dizer, eu, por exemplo, eu não me lembro dos detalhes também. Quando a gente chega nas cidades para onde a gente viaja, e a gente viaja bastante, geralmente eu digo assim, aí o meu chinelo, o que aconteceu? Aí a Cláudia aparece, está aqui o teu chinelo. E a gravata? Está aqui a gravata. E aquela camisa preta? Está aqui a camisa preta. Eu dirijo e ela vê os detalhes. Eu me preocupo com o carro, com dirigir por as questões de viagem de carro, mecânica. E ela se preocupa com esses detalhes. É mulher. Agora esse menino não. Esse menino é diferenciado. Eu acho que a mãe dele deve ter falado para ele. Eu imagino, concluo que a mãe deve ter dito, ô guri, pega um lanchinho, não vai sem nada para comer. E ele ouviu, levou o seu lanchinho. Mas olha só, ele devia estar muito contente, porque quando a gente tem o que comer, a gente fica mais tranquilo. Eu sei porque a gente fez muitos congressos de jovens, é incrível como os jovens levavam sacolas de comida para os congressos. Eu acho que eles tinham lido esse texto aqui, aprenderam com o rapaz e levavam toneladas de comida. Eles achavam que o seu Zé não ia fazer a comida algum dia, que ia faltar alguma coisa. Então, além da comida, que era bem farta, os meninos levavam sacolas de comida e estavam lá bem faceiros. Às vezes esperavam todo mundo dormir para tirar a bolachinha e tal, comer no escuro. Tinha tudo isso. Queriam garantir. Tem muitas histórias dessas. Mas aí, nós temos a situação que tem 10 mil pessoas, tem o estádio inteiro do Brasil, de Pelotas, cheio, louco de fome, e só um levou comida. E aí, aqueles homens começam a passar ali e perguntar, ei, tem alguma coisa?
O mestre perguntou se tem alguma coisa aí, tem alguma coisa, e ninguém falou, não, tem sim, tem muita fome aqui. E aí esse menino se apresentou. Além dele ser uma pessoa prevenida, ele foi generoso e corajoso, porque ele chegou e disse assim, eu tenho. Você imagina dentro do coração dele, pegou, olhou para aquela multidão toda, olhou para o seu lanchinho, olhou os discípulos, os apóstolos, perguntando se tinha alguma coisa, e ele vai lá e entrega todo o seu lanchinho. Não, o mestre tem alguma coisa para fazer com isso aqui. Ele olha, ninguém mais entrega nada. E vê Jesus, eles vão repartir para cá, não vai dar o cheiro para ninguém. Vão ficar só o cheirinho. Não vai ter nada para nós aqui. Não vai sobrar nada para ninguém. Mas ele teve algo especial, que é o que eu quero conversar com vocês. Ele não se poupou. Ele não poupou aquilo que ele tinha nas suas mãos. Ele entregou para Jesus. E essa palavra eu quero trazer para cada um de nós. Essa palavra tocou profundamente o meu coração. E Deus quer trazer essa palavra ao teu coração nessa noite, também te chamando a que você seja uma pessoa que não se poupa para Deus. Que quando o mestre diz assim, estou precisando de 5 pãezinhos e 2 peixes, estou precisando de alguma coisa, e você tem com você, você diz aqui, está aqui, Senhor, o que eu tenho está aqui, está nas tuas mãos, toma. Porque existem muitas pessoas que estão constantemente se poupando na vida espiritual. Parece que elas estão com medo de se cansar, parece que elas estão com medo de que algo lhes aconteça, parece que elas estão com medo de Deus, elas andam com freio de mão puxado, já tentaram andar com carro freio de mão puxado, parece que, sabe, estão travadas, se segurando, não é? Elas estão sempre analisando, pensando, refletindo, duvidando, dando um passo para frente, uns 2 para trás, dão outro passo para frente, dão outro para trás, e assim elas ficam. Vou ou não vou? Se poupando a todo momento. E é incrível, porque quando uma pessoa, aquelas pessoas que se poupam, são pessoas, elas vivem um tipo de vida. Elas vivem dentro de um determinado perfil. E elas experimentam determinados tipos de emoção. Por exemplo, uma pessoa que vive se poupando para Deus é uma pessoa que, na vida espiritual, ela experimenta monotonia. Eu não sei. Minha vida espiritual, não sei. Eu preciso de algo novo. Mas elas não se doam. Elas querem algo novo. E elas não experimentam algo novo porque elas não se doam. Então a vida delas é realmente meio monótona, meio ritualista, espiritualmente falando. E não só isso. Quanto mais nós nos poupamos para Deus, mais nós nos tornamos pessoas indiferentes. Aí, daqui a pouco você tem um chamado, um apelo, uma palavra, e dentro do seu coração você não sente nada, porque você não está afim de se entregar. Então o seu coração, você nota, e além da indiferença, você sente que está frio espiritualmente. E essa frieza nos leva a uma mediocridade na maneira como nós começamos a viver. Mediocridade porque aí daqui a pouco eu ouço testemunhos das pessoas. Aquele testemunho, Deus me fez tal coisa na minha vida. E sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês não sabem como Deus me tira da mediocridade com os testemunhos dos irmãos. A gente às vezes sai nessas viagens, eu
edifico, Deus me usa para edificar outras vidas, mas eu sou também edificado, porque quando eu sento nas rodas de conversas e eu ouço os testemunhos dos pastores do que Deus está fazendo no coração deles, Deus me desperta. Deus me desperta, puxa vida, eu preciso fazer isso. Eu preciso ousar, eu preciso ir adiante, eu preciso dar um passo de fé. Eu vim com uma decisão. Em agosto, a gente foi em Floripa, e lá eu ouvi um testemunho de um pastor, e eu vim com uma decisão de lá. Deus me falou ali. Quer dizer, Deus me tirou da mediocridade naquele momento, e me empurrou. Mas a pessoa que está se poupando, ela fica olhando, e diz, pois é, os outros experimentam, mas eu não experimento. E aí, ela entra num processo de inveja. Ela diz, pois é, parece que Deus, aí ela começa, parece que Deus tem os seus favoritos. Às vezes a pessoa até começa a comentar essas bobagens, começa a falar essas coisas para os outros. Aí vai lá no grupo, não sei, Deus esqueceu de mim. Meu amigo, será que você não está guardando os seus 5 pãezinhos e os seus peixes com você? Você fica guardando aí? Fica protegendo aí? Faça alguma coisa na minha vida, Senhor, mas fica aqui abraçadinho. Eles dizem, bom, será que alguém aí não tem uns pãezinhos? E você vira de costas, opa, não sei. Não sei. Faz, Senhor. Aí você fica aquela oração, faz, Senhor, alguma coisa. Mas não solta. Não solta os peixes e os pães. Fica ali agarradinho. E aí, fica depois invejando os outros. Pois é, os outros têm, eu não tenho. Acontece com os outros, comigo não acontece, eu não sei o que a minha vida não vai para frente. Fica naquela lenga-lenga. E eu quero te dizer, querido, não se poupe para Deus. E algumas realidades a gente aprende aqui nessa palavra sobre Deus, porque isso vai chegar como uma exortação moral se você não entender o que Deus e quem Deus é e como Deus se revela aqui nesse texto. Existem coisas maravilhosas que nós vemos aqui nesse texto que Deus se revela. A primeira coisa delas, pega aí no teu coração, entende isso. Jesus nunca nos tira nada. Presta bem atenção. Jesus sempre toma as coisas que nós lhe damos e transforma em algo belo. Tenha certeza disso. Nós pensamos às vezes, Deus me tirou. Não. Deus não nos tirou. Jesus toma as coisas que nós temos e as transforma em algo belo. Tenha isso dentro do teu coração, meu irmão. Às vezes nós somos criticados. Você se entrega, talvez muitos daqui tenham entregado seus pães ao Senhor. E você ouve gente dizer para você, deixa de ser bobo. Você está aí se dedicando para a igreja, perdendo tempo. Pode estar se divertindo. Pode estar gastando tempo com a sua família. E é engraçado. Tem algumas famílias que as pessoas, elas têm uma, não sei o que acontece, mas elas chegam assim, elas têm todo final de semana para visitar os parentes. E aí elas decidem visitar o parente crente às 5 horas de domingo. E querem sair só às 10 da noite. Você já viu isso? Muita gente faz isso. E tem muita gente que não entende. Agora, nós temos que ter a disposição diante de Deus. E é assim que se ganha uma família. Se ganha uma família para Jesus, sendo totalmente comprometido com Ele. Não se descomprometendo. Quando nos descomprometemos, não somos capazes de impactar ninguém.
E eu compartilhei isso algumas vezes aqui. Quando eu vim para Jesus, era só eu. Eu não arredei o pé em nada na minha vida espiritual, em nada, 1 centímetro. E um a um, meu irmão, minha mãe e meu pai se entregaram para Cristo. Não foi dizendo, não, eu vou fazer o que vocês querem. Não. Eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou entregar tudo o que eu tenho. Tudo. E o que eu percebi, Jesus não me tomou nada. Nada. Jesus não fez a rapa, ele não é ave de rapina, ele é o bom pastor. Jesus não é ave de rapina. Ele toma e nós vemos, e às vezes nós somos tão sem fé. Somos sem fé, somos fracos na fé, é verdade. Nós dizemos, por que aconteceu? Não, isso aí eu entreguei. Então fica tranquilo. Fica tranquilo, porque aquilo que Jesus coloca a mão e nós permitimos que Ele coloque a sua mão, Ele transforma em uma coisa muito bonita. E nós podemos ter isso dentro do nosso coração. À medida que você entrega, é a medida daquilo que você vai ver na sua vida. Então Cristo nos chama a que a gente ouse se entregar e se comprometer. Tem muita gente aqui, olha só, nós temos grupos familiares. E eu estava orando agora, antes da gente começar o culto, junto com os líderes, e Deus me colocou isso no meu coração, comecei a orar. Tem muita gente aqui com potencial de liderança. E a Bíblia diz que nós temos que orar para o Senhor da Seara que envie trabalhadores. Está faltando líderes para grupos. Os nossos grupos estão crescendo e nós precisamos de líderes. A igreja precisa de líderes. Quantos de nós temos dentro de nós capacidade para liderar? Para cuidar de outras pessoas. Temos humildade, sabedoria, mas nós estamos freados. Nós estamos guardando o nosso pãozinho, guardando o nosso peixinho, e dizemos, não quero me envolver, eu não quero. Estamos nos poupando para quê? Para que estamos nos poupando? Para que estamos guardando os nossos pães e peixes? Estamos com medo que falte? Estamos com medo que aconteça alguma coisa? Estamos nos preparando para quê? Quando Cristo diz assim, cadê? Cadê? Cadê os peixes? Cadê os pães? Aí nós ficamos, não. Olha, Cristo está nos chamando para que a gente dê um passo adiante. E a gente ouse se comprometer. Alguns de nós temos dado o passo do batismo. Outros precisam se envolver. Às vezes a gente tem medo de se envolver, de se dar a conhecer. Mas Cristo nos chama para isso mesmo. É para nos dar a conhecer e conhecer os outros. Para fazermos parte. Para nos irmanarmos. Para realmente fazermos parte daquela comunidade onde estamos. Então, não se poupe, meu irmão, porque Cristo não nos toma nada, mas transforma aquilo que nós entregamos para Ele em algo belo. O que acontece com aqueles pães e aqueles peixes? Quantas pessoas alimentam, gente? Quantas pessoas alimentam? Me digam. 10.000 pessoas. 10.000 pessoas. E é isso com aquilo que entregamos nas mãos de Deus. Às vezes estamos retendo, estamos desconfiando de Deus e precisamos soltar aquilo ali. Precisamos soltar e precisamos confiar. E aí nós vamos ver o que Cristo vai fazer com aquilo que entregamos para Ele.
Segunda coisa que nós precisamos entender aqui, que também é um aspecto que às vezes nos faz ficarmos nos poupando, é que Deus faz muito com pouco. Vamos falar aqui juntos. Deus faz muito com pouco. Às vezes a gente diz assim, eu preciso de muita fé. Não, não é muita fé que Deus disse que nós precisamos. Não é muita fé que nós precisamos. É só um pouquinho de fé. Até porque a gente é fraco mesmo. Qual é o tamanho da fé que nós precisamos, que Jesus disse? Como um grão de mostarda. Uma fezinha assim, pouquinho. Entra com um pouquinho de fé. Às vezes nós estamos subjugados pela autoestima baixa. A gente diz, eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Olha, eu quero te dizer uma coisa para você. Às vezes, o mundo e também a igreja, aprendemos isso com o mundo e é uma lição que aprendemos para a igreja. O mundo, ele é constituído, as pessoas que fazem a diferença no mundo não são as mais talentosas, são as mais ousadas. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas mais talentosas, os mais talentosos, estão sempre achando que não são bons o suficiente. Aqueles que possuem grandes talentos, eu não consigo, me falta muito. Aí, vai lá, tu toca bem. Não, mas eu toco bem, mas ainda preciso melhorar. Vai lá, fala, leva uma palavra. Não, me falta conhecimento. A pessoa pode. Aí chega aquele que não sabe nem conjugar as palavras. Fala tudo entrecortado. E realiza. E faz. E no reino de Deus também, porque Deus se compraz em usar o pouco que nós lhe oferecemos. Às vezes nós estamos absolutamente quebrados, mas se formos capazes de oferecer para Deus o nosso quebrantamento, Deus é capaz de usar o nosso quebrantamento, nós aos pedaços, Ele é capaz de nos levantar e fazer uma grande obra. Quando nós olhamos a história da igreja, eu vejo Moody, que foi um dos grandes evangelistas que precederam nos Estados Unidos a Billy Graham. Moody era um sapateiro que mal conjugava as palavras e que Deus colocou em universidades famosas da Inglaterra para falar para universitários. Por quê? Porque ele ofereceu sua ignorância, sua vida inteira, sua disposição para Deus. E Deus tomou nas suas mãos, porque Deus faz muito com pouco. Mas eu não tenho confiança em mim mesmo. Não tem problema. O que nos falta não é confiança em nós mesmos. O que nos falta é confiança em Deus. É bom a gente parar de se preocupar demais. Porque eu acho que eu não posso. Bom, então está na hora de você achar que Deus pode. O que nós precisamos colocar é a fé em Deus. No Deus que faz muito com pouco. Eu sou tão pouquinho, o que Deus vai fazer? Então, não, você é exatamente aquilo que Deus quer. Eu sou pouquinho, eu sou miserável, eu sou incapaz, está aí. É a matéria-prima de Deus. É a matéria-prima de Deus. Eu não tenho nenhuma pretensão de achar que Deus me usa porque eu sou o melhor dos pregadores. Não tenho. Eu simplesmente peguei tudo o que eu tinha e entreguei para Deus. Tudo. Senhor, está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. E eu vou dizer, às vezes a gente pensa, quando a gente olha, eu vejo que tem muitas, às vezes a gente fica deslumbrado, alguns irmãos ficam deslumbrados com
grandes igrejas. Você vai numa igreja grande, a gente fica deslumbrado, na verdade, não é com nada espiritual, é tudo com o exterior. Nossa, olha só aquele telão. Nossa, olha aquelas câmeras. Olha aquela bateria de tal marca. Olha aquela guitarra Fender. Olha aquela estrutura, é tudo o exterior que a gente olha. A gente fica... Eu estou falando que também... Eu me lembro que quando eu fui para Singapura, eu fui fazer um curso de liderança lá em Singapura, 2003, muitos anos atrás, a maioria aqui não estava na igreja. Eu fui numa igreja gigante. Era uma igreja que tinha 5 andares, 5 ou 6 andares, e a igreja ficava no andar, eram 3 andares subterrâneos assim. Ficava lá embaixo, fui naquele auditório, e aquele negócio em 2003 mesmo tinha um telão que parecia o Domingão do Faustão lá. Eu li na igreja, claro, fiquei impressionado com as coisas exteriores, realmente. E aí passava aquelas câmeras de um lado para o outro, e digo, que loucura isso aqui, um monte de jovens, uma palavra boa e tal. Eu digo, pá, que maravilha isso aqui, Senhor. E Deus falou no meu coração, na mesma hora que eu estava naquele deslumbre total, Deus falou no meu coração, profundamente, mas eu também estou lá na tua comunidade, da mesma forma que eu estou aqui. E aquilo calou fundo no meu coração. Deus faz muito com pouco. Você sabe, 99,9%. Presta bem atenção nessa estatística. Não é uma coisa assim, que eu estou fazendo da minha cabeça. Isso é estatística de missiologia. 99,9% das igrejas do mundo tem menos de 100 membros. O que nos diz que Deus faz muito com pouco. Deus está estabelecendo o seu reino com pequenas igrejas. E você diz, mas nós somos pequenos, mas nós somos a matéria-prima para Deus. E você, dentro da sua autoestima, eu sou pobre, eu tenho pouca educação, eu não tive experiência, você é a matéria-prima para Deus. Portanto, não se poupe, não se poupe. Eu acho muito legal, coloca aí, tem uma frase do Manuel de Melo, vamos colocar aí, eu amo essa frase. Eu quero ter a coragem de dizer essa frase. Eu prefiro ser um urubu feio nas mãos de Deus do que um pássaro bonito nas mãos de Satanás. Isso aí é raiz mesmo, hein? Aquele pentecostal raiz. Entendeu? Então a gente às vezes quer ser bonitinho, quer apresentar coisinhas impactantes, segundo o mundo, para Deus, e ficamos tentando nos adornar para que Deus faça alguma coisa. Cara, dá os teus 5 pãezinhos de peixe de uma vez e vê o que Deus faz com pouco. Vê o que Deus faz com pouco. Eu era só um guri ranhento, metido, apavorado, amedrontado, com problemas familiares, com problemas na escola, desajustado, quebrado. Foi essa matéria-prima que Deus pegou, mas eu me entreguei. Tudo que eu tinha. Está aqui, Senhor. Está aqui. Não poupei nada. Tudo que eu tenho, as coisas, tudo. Minha vontade, minha gana, minha disposição, minha teimosia. Vamos teimar para Deus. Aí, teimoso, teimar para Deus. Vamos lá. É isso aí. Cabeçudo, bom, vamos lá. Vamos entregar isso nas mãos do Senhor. E terceira, gente, eu quero compartilhar com vocês que me inspira nesse texto a que a gente possa crescer.
é que Jesus se dá a conhecer quando nós damos pequenos passos de obediência. Isso é maravilhoso. Deus não nos pede coisas gigantes que nós não podemos fazer. Deus não nos pede coisas assim impossíveis. Assim, Deus não está te dizendo. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu tenho medo que Deus quer. Tem muitas pessoas que pensam assim, né? Já pensam, são dramáticas. A maioria das pessoas são dramáticas. Mas se eu me entregar para Deus, daqui a pouco Deus vai me mandar lá para o Egito e vão me decapitar a cabeça pelo Evangelho. A pessoa já pensa uma coisa assim. Escuta só. Escuta só. Deus trabalha conosco com pequenos passos de obediência. Deus começou a obra naquele menino, naquele rapaz, com um lanchinho. Entrega o teu lanchinho aqui. Você vai ver o que vai ser. Você não vai só você comer, como uma multidão vai comer, e ainda diz a Bíblia, final do texto, 12 cestos. 12 cestos. Dava para outro lanche. Dava para outra comida. Dava para outro momento de refeição. Então, nós temos que entender. A gente às vezes fica tão distraído, sempre imaginando coisas mirabolantes, cinematográficas, e acaba não fazendo aqueles pequenos passos que Deus nos manda fazer. Daqui a pouco, o primeiro passo que Deus te manda fazer, vai lá na frente receber uma oração. Aí você diz assim, mas o que uma oração vai fazer? Vai na reunião de oração. Começa a orar na reunião de oração. Tem muitas pessoas que desprezam isso. Tem muitas pessoas que dizem assim, mas o que é? O que eu vou fazer lá orando? Que diferença que vai fazer na minha vida? Você não sabe como esses pequenos passos de obediência são capazes de revolucionar nossas vidas. Quantos milagres nós vimos aqui, nas nossas reuniões de oração. A todo momento estamos vendo. Oramos tantas vezes por pessoas, eu creio no poder de Deus por meio da oração. Porque Deus estabeleceu. E porque eu já vi várias e várias vezes situações mudando, pessoas sendo transformadas pelo poder da oração. E às vezes a gente fica dizendo, não, mas eu não. A gente quer uma coisa espetacular. É como Naamã. Eliseu disse assim, vai lá e te banha 7 vezes no Rio Jordão. Não, esse rio fedorento aí não vou me banhar. Em lugar mais bonito. Ainda. E aí o servo disse assim, não, faz isso. Se ainda te pedisse uma coisa grande, vai lá e te banha. Para ser livre da lepra. Ele queria uma coisa espetaculosa. Nós queremos coisas que a gente possa publicar, que possa ser curtido, que todo mundo diga que é maravilhoso, que seja conhecido nas redes sociais. Escuta, pequenos passos de obediência na tua vida, que Deus te fala, que Deus te aponta, faz essas coisas que você vai ver o que Deus pode fazer através de ti. Conhecer Jesus. E a gente tem aquela música que a gente canta, eu quero conhecer Jesus. Conhecer Jesus não vem, você não vai conhecer Jesus só vendo filme. Vendo filme é bom, mas não é só vendo filme, não é só estudando, mas você vai conhecer Jesus acima de qualquer outra coisa. Vai ser mais maravilhoso que o The Chosen, que inclusive nós vamos passar aqui na igreja, viu? Fomos selecionados para colocar, né, um episódio de Natal aqui na igreja. Então estamos bem contentes. Mas você vai ter a experiência suprema das experiências quando você der os
passos pequenos que Deus te diz para dar. Quais passos vocês têm dado adiante? Quanto tempo faz que nós que estamos aqui estamos no mesmo ponto da vida cristã? Quanto tempo faz que você não dá um passo novo de obediência? Adiante. Quanto tempo faz? Ah, pastor, faz tempo. Então eu digo que a tua vida de fé, ela está estagnada, com tendências a recuar. E certamente o seu coração não está incendiado. Porque quando a gente vai dando os pequenos passos que Deus nos demanda, a gente vê essas coisas que está no texto. Não haveria uma multiplicação se não houvesse peixes e pães entregues na mão de Jesus. É assim que ele faz. Bom, quem é que vai se doar? Quem é que vai dar o passo na frente? Quem é que vai se oferecer? Quem é que vai se voluntariar para esse milagre acontecer? Para que algo novo aconteça. Aí a gente fica, ô Senhor, levanta alguém. Aquele irmão ali, eu acho que é aquele outro irmão. Eu gosto na igreja que o pessoal gosta de chegar assim e dar ideia para o pastor. Como os irmãos gostam de dar ideia para o pastor. Saiba muito, meu irmão, quando você vir trazer uma ideia para mim, eu vou dizer para você, pode fazer. Faz. Começa. E é isso. É isso que nós precisamos. Nós precisamos dar passos à frente. E é aí que nós vamos ver as grandes coisas acontecendo na nossa vida. Aí que a nossa fé vai ser aumentada. Aí que nós vamos ter o nosso coração incinerado. Aí que a fé vai se tornar algo vivo para nós do que algo só que a gente escuta assim. Porque às vezes eu vejo algumas pessoas, dependendo de onde você está na sua resposta de fé, o que você está fazendo com os seus pãezinhos. Porque quando você não está fazendo, como eu disse no começo, quando você está com o pãozinho assim, ó, abraçado nos pãezinhos e nos peixes, você fica olhando, sabe, a palavra é assim. Agora, quando você se doa, a palavra é assim, ó. Aquilo que a pessoa fica com sangue no olho, está ouvindo aquilo ali e diz assim, ai, agora eu vou sair daqui e vou colocar tudo isso em prática. Você diz, é a chave que eu estava precisando. Porque o seu coração está disposto a se doar. Agora, se você vem aqui se poupando, meu irmão, você não vê nada. Você não consegue nem enxergar o milagre que acontece do teu lado. As maravilhas estão acontecendo e você não se dá conta. Porque você está tão querendo garantir o seu pãozinho e o seu peixinho. Então, meu irmão, não se poupe. Porque quando nós não nos poupamos, a multidão é abençoada. Não falta nada. Ainda sobra, ainda transborda. E tem a experiência bíblica. Vamos colocar ali os textos bíblicos. Vamos colocar os textos para você ler. Veja só Pedro. Pedro chega e começa a dizer, oh Jesus, nós deixamos tudo. Pedro começou a falar, deixamos tudo para segui-lo. E Jesus respondeu, eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca nesse mundo 100 vezes mais. Diga comigo, 100 vezes mais. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades com perseguição. Não é fácil. E no mundo futuro terão a vida eterna. Aleluia.
Pedro começou e disse: me entreguei. Para aí, Pedro, que eu vou te dizer. Sabe que isso aqui eu comprovei? Eu saí da minha casa fevereiro de 1989. Fevereiro de 1989, e fui para um seminário no qual eu não conhecia ninguém. Quantas casas? 100 vezes, 100 casas que eu já fiquei, mais que me receberam porque eu era um servo de Deus. Muito mais de 100 casas. E cada vez que eu digo que Senhor me chama para ir a algum lugar, eu digo sim, vão se multiplicando as casas. É que eu não sou abusado, né, Cláudio? Mas muitas vezes eles nos oferecem: pastor, por favor, quando tu vier aqui para Florianópolis, fala que nós temos casa na Praia dos Ingleses. Me fala 2 meses antes, que a gente reserva a casa para vocês. Mas eu não reservo, não é o meu jeito de ser. Mas eu quero dizer para vocês que isso se cumpre. Não é mentira. Isso eu comprovei. Outra palavra maravilhosa, Paulo. Pode colocar aqui, ele diz assim, sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável, diga comigo, ganho inestimável, de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo. Essa tradução NVT ela é meio suave, mas na verdade Paulo diz que é esterco. Eu as considero como esterco. No original ele escreve esterco. Os crentes não gostam de colocar esterco, botam menos que lixo. Crente é brabo, né? Fica muito delicadinho também. Esterco, a fim de poder ganhar a Cristo. Não tem nada igual. O que eu quero com peixinho e com pãozinho? O que você quer com esse pãozinho, esse peixinho aí? Você acha que é grande coisa? Isso é nada. Isso é mediocridade. Não se poupe, meu irmão. Não se poupe para Deus. Não se poupe para o reino de Deus. Você nunca vai se arrepender daquilo que você entrega nas mãos de Deus. Nunca, jamais. Você vai dizer: foi muito bem feito. Graças a Deus. Estava tudo nas mãos de Deus. Entreguei minha juventude inteira. Já foi minha juventude. Já era. Mas gastei nas mãos de Deus e não me arrependo. Foi tudo para Deus. Minha inteligência, meu tempo, minha capacidade, minha disposição, minha energia, toda no altar de Deus. Não tenho nenhum arrependimento. Nenhum arrependimento. Nenhum. Tenho alegria no meu coração. E eu quero dizer para você: não se poupe para Deus. Não sei o que Deus coloca no teu coração, porque Ele conhece o teu coração e fala contigo. Fala comigo, mas fala contigo também. Agora, o que o Espírito Santo de Deus tem te chamado a entregar, entrega. Porque você vai ver que pães e peixes na nossa mão, eles apodrecem, eles vão se perdendo, mas nas mãos de Deus eles vão se multiplicando, eles vão abençoando, eles vão surpreendendo, eles vão fazendo coisas maravilhosas. E ainda sobra 12 cestos, aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.